Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou pneumologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espirometria. O tema de espirometria é um tema um pouquinho denso, tá? Então a gente vai falar de fisiologia, lembrar um pouco de fisiologia, falar da espirometria mesmo, falar a respeito dos volumes pulmonares, diagnóstico, quais são as curvas reprodutíveis e aceitáveis, as manobras e os distúrbios ventilatórios, tá pessoal? São poucas questões que nós temos a respeito desse tema, pura e simplesmente, tá? Em geral, esse tema, ele está dentro das questões. Então, se você pega uma questão de asma, uma questão de EPOC, uma questão de doença intersticial, você pode ter contato indiretamente com esse tema, tá? Então, é uma aula bem mais teórica mesmo, para vocês entenderem o que é espirometria e como que a gente interpreta uma espirometria, tá? Falando um pouquinho de fisiologia, a gente tem que lembrar da segmentação brônquica. Então vocês têm que lembrar que a segmentação brônquica não é uniforme, né? A gente tem um diâmetro na traqueia, um diâmetro nos brônquios fonte, e assim nos brônquios segmentares e subsegmentares, até chegar lá na zona respiratória, que é a zona de troca efetivamente, né? Então, essa peculiaridade vai fazer com que a gente tenha um fluxo expiratório, principalmente, diferente, né? Então, em geral, a gente tem um fluxo expiratório mais acelerado no início da manobra, que depois acaba diminuindo ali a sua velocidade, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é em relação aos volumes e capacidades. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, pessoal? A gente tem que lembrar que a gente tem um volume corrente, e esse volume corrente é variável. Eu que estou falando aqui tenho um volume corrente, você que está aí assistindo, você tem outro volume corrente. E esse volume corrente ele vai variando conforme a necessidade que a gente tem. Quando eu performo uma inspiração máxima, eu chego na minha capacidade pulmonar total. E quando eu performo minha expiração máxima, eu chego no meu volume residual. Vamos lembrar que a gente não consegue esvaziar completamente o pulmão. Por quê? Porque a gente tem aquela tensão superficial que fica nos alvéolos por conta do surfactante, que vai impedir o colabamento da pequena via aérea, tá? Então, quando eu faço a nossa capacidade pulmonar total, certo? Menos o volume residual, eu tenho aqui uma variável que a gente chama de capacidade vital, que a gente usa literalmente para viver. Então, no geral, quando você utiliza da capacidade vital, através do volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório, você consegue utilizar o seu sistema respiratório ali como um todo, né? A grande questão é a seguinte: na espirometria, o que a gente vai avaliar? Basicamente, a gente avalia a capacidade vital. Quando a gente fala de medidas de volumes pulmonares, aí sim a gente vai avaliar o volume residual, tá bom? E a capacidade pulmonar total, tá? Somente nesse contexto. Na espirometria normal, na espirometria simples, a gente vai avaliar a capacidade vital, tá? E aqui na espirometria, a gente tem a curva padrão, tá? De fluxo-volume. Então vocês veem que essa morfologia é a morfologia aceitável e a morfologia padrão da curva. Você tem um pico bem definido e conforme você vai exalando, esse fluxo ele vai decaindo até zerar, tá? Então aqui é o volume, imaginem que é o zero, e aqui é o volume ali da capacidade vital forçada, né? Que a gente chega no final ali, tá? Quando a gente tem essas alterações aqui, então, por exemplo, um pico que não é bem definido e é um pico que o paciente demorou a soprar. Quando o paciente sopra, interrompe a manobra de uma forma abrupta. Quando o paciente sopra, pega um fôlego e sopra de novo. Quando o paciente sopra e muda o fluxo expiratório ao longo da manobra. Quando o paciente tosse. Aqui de novo, quando tem um atraso no sopro e você tem um volume retroextrapolado muito grande. Quando o paciente inicia a manobra, inspira e expira de novo. Então, todos esses exemplos são de curvas não reprodutíveis, tá, pessoal? Então, se você tem um exemplo desse aqui, você não pode laudar esse exame e determinar um distúrbio ventilatório, porque, em geral, os valores ali estão subestimados, tá? Então, lembrem da morfologia dessa curva e eu vou pegar bastante a respeito desse tema aqui no decorrer da aula, tá? Aqui está mais um exemplo, então a gente tem duas representações gráficas principais da espirometria, então a gente tem a curva aqui de fluxo-volume, né? Então observem o pico bem definido na alça expiratória, né? E a gente tem a alça inspiratória.
tá? Além disso, a gente tem o volume por tempo, né, o gráfico de volume por tempo, em que a gente tem aqui uma manobra que soprou por 6 segundos, certo? E aqui a gente tem aqui, ó, esse volume, a maior variação de volume no primeiro segundo, ocorre no primeiro segundo, que a gente chama de VEF1, né? Volume expiratório forçado do primeiro segundo, tá? Quando a gente vai do volume de 4 litros para o volume de 5 litros, vocês veem que o paciente demorou aqui 5 segundos para variar 1 litro, enquanto que no começo da manobra ele demorou 1 segundo para variar 4 litros. Por que acontece isso? Por conta da diferença de diâmetro da nossa via aérea. A pequena via aérea tem um diâmetro, a traqueia tem outro diâmetro. Então essa alteração, essa necessidade de a gente documentar isso num fluxo diferente, ocorre justamente por conta disso, tá? E aí, como que a gente interpreta a espirometria, pessoal? São algumas variáveis que são fundamentais, então já adianto aqui, vocês têm que saber capacidade vital forçada, basicamente, volume expiratório forçado no primeiro segundo e a relação entre VF1 e CVF, tá? Quando a gente fala da capacidade vital, a gente pode ter ela tanto forçada quanto lenta. Qual que é a diferença da manobra? A forçada, o paciente enche o peito de ar e sopra com força, tá? E ele tem que soprar ali mais do que 10 segundos, idealmente, desculpe, mais do que 6 segundos, idealmente mais do que 10 segundos. A capacidade vital lenta, por sua vez, para que ela serve? Para comparar com a capacidade vital forçada. A capacidade vital lenta, o paciente enche o peito de ar e sopra bem lentamente até esvaziar o pulmão até o volume residual, tá? Se a capacidade vital lenta é menor do que a capacidade vital forçada, o paciente não colaborou com a execução da manobra. Por quê? Porque na capacidade vital forçada, quando o paciente aumenta muito a pressão intratorácica, por conta do esforço expiratório, eu tenho colabamento de pequena via aérea. Em geral, o volume residual nessa condição acaba sendo até superestimado do que o volume residual normal, pelo colabamento de pequena via aérea. Nesse contexto, quando eu sopro de uma forma lenta, esse paciente ele vai soprar mais do que ele sopraria na capacidade vital forçada, tá? Então, se a lenta é menor do que a forçada, naturalmente o paciente não é colaborativo, tá? Se a capacidade vital forçada for muito menor do que a capacidade vital lenta, a gente também considera que esse paciente seja não colaborativo, ou seja, a manobra forçada não foi ótima. Então, nesse contexto também fica difícil a gente avaliar esse dado, tá? E pode ocorrer ali, como eu havia dito para vocês, o colapso dinâmico de pequena via aérea, que faz com que você tenha um volume residual superestimado. A gente tem aqui o VF1, que eu já disse para vocês, a relação entre VF1 e CVF. Lembrem-se que o índice de Tifenot é definido como VF1 sobre capacidade vital, tá? Ou seja, capacidade vital lenta. É apenas um termo técnico, tá? Assim, não tá errado você no dia a dia chamar o VF1-CVF de índice de Tifenot, mas conceitualmente isso daí tá errado, tá? Existem outras variáveis, como fluxos intermediários, o FF2575, FF2575 sobre CVF, mas isso é muito específico, tá? A gente usa mais para laudar a espirometria quando a gente está um pouquinho na dúvida a respeito das variáveis principais. Analisando capacidade vital, VF1 em relação VF1-CVF, você lauda com certeza mais do que 95% das espirometrias, tá? E para vocês isso daqui é mais do que suficiente. E o que é normal? O normal é quando a gente tem o VF1 acima do limite inferior da normalidade, tá? Ou maior do que 80% do previsto, a gente vai ver isso com calma. CVF maior do que o limite inferior da normalidade ou maior do que 80% do predito. E VF1 CVF acima do limite inferior da normalidade ou maior do que 90% do predito, tá? Vamos ver na prática como que isso se comporta. Imagine que eu tenho um paciente aqui, tá? A espirometria, obrigatoriamente, a gente tem que avaliar gênero, idade, estatura, etnia. Por quê? Porque é uma comparação populacional. Eu, Rafael, eu tenho um tipo de comportamento na minha espirometria. Você que está em casa tem outro tipo. Não é porque a nossa espirometria é diferente que a minha é anormal e a sua é normal ou vice-versa. A gente compara esses dados com base numa população, a gente tem um estudo que comparou a população brasileira, e aí com base nisso eu consigo ver se eu estou dentro da normalidade ou fora da normalidade, tá? Então, a gente avalia aqui através dos seguintes parâmetros, tá? VF1, CVF, VF1, CVF, a relação entre VF1 e CVF, o predito, o limite inferior da normalidade, os valores antes do broncodilatador, os valores após o broncodilatador,
Qual foi a variação de volume e a variação em relação ao predito? Muita coisa, né? Mas a gente vai ver com calma cada um dos passos. Vamos pensar que eu tenho um paciente aqui que tem de previsto 3,60 litros de VF1, 4,60 litros de CVF e a relação prevista para ele é de 0,78, tá? Então, sempre que eu falar nesses valores, é litro, tá, pessoal? Então, eu vou falar 3,6, 4,6 para ficar mais fácil. O limite inferior da normalidade, que é calculado de acordo com uma formulinha que vocês não precisam saber, vai trazer aqui para mim. Limite inferior de normalidade do VF1, 2,81, CVF 3,74 e VF1 CVF 0,7. O que isso quer dizer? Se eu tenho um VF1 nesse paciente acima de 2,8 e uma CVF acima de 3,7, é um exame normal. Ele não precisa chegar no previsto aqui. O previsto é para tirar nota 10. O limite inferior é para tirar nota 8, tá? Então essa aqui é a ideia. Nesse paciente, a análise pré-BD me trouxe um VF1 de 3,5, trouxe uma CVF de 4,5 e naturalmente uma relação de 0,76, tá? No previsto eu tenho aqui que isso corresponde a 97% do previsto, 97% do previsto e aqui 98% do previsto, tá? Quando eu avalio esse paciente pré-broncodilatador, foi justamente isso que eu falei para vocês. A gente tem o limite inferior da normalidade muito abaixo do que o paciente executou, então uma espirometria normal, tá? A gente precisa avaliar essa questão aqui do pré-BD do previsto. Conceitualmente, a gente utiliza o predito do VF1 e o predito do CVF. E esqueçam o predito do VF1-CVF, porque isso aqui confunde a cabeça de vocês. Vocês têm que se ater no VF1-CVF nesse número aqui, ó, na relação absoluta entre as duas variáveis, tá? E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. O que não é normal na espirometria? Na espirometria a gente pode ter distúrbio ventilatório obstrutivo, distúrbio ventilatório restritivo, distúrbio ventilatório inespecífico e, naturalmente, distúrbio misto ou combinado, tá? O que é cada uma dessas coisas aí que eu falei para vocês? Vamos supor que a gente tem um paciente aqui, no mesmo molde, né, o limite inferior da normalidade 2,81, CVF 374 e relação 0,70. Se eu pego esse paciente que soprou um VF1 de 1,41 e fez 39% do predito, lembra que eu falei que tinha que tirar nota 8? Já está abaixo do normal. A CVF ele fez 3,90 e tirou 84%, nota 8. Então ele foi legal, CVF está normal. Só que a VF1 desse paciente está muito reduzida. Quando eu faço a relação, eu tenho uma relação de 0,36, que corresponde a 53% do previsto. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Isso aqui quer dizer que eu tenho uma relação diminuída, com VF1 diminuído, e uma CVF normal. Naturalmente eu tenho um distúrbio ventilatório obstrutivo, tá? Porque eu tenho uma relação aqui VF1-CVF reduzida, por conta da redução importante do VF1, uma VF1 reduzida e uma CVF normal. Conceitualmente, se eu tenho um VF1-CVF abaixo de 0,7 ou abaixo do limite inferior da normalidade, e aqui foi uma coincidência muito feliz eu ter esse limite inferior da normalidade igual a 0,7, eu considero que esse paciente tem um distúrbio obstrutivo, tá? Vamos para outro cenário agora. A gente pode ter um paciente aqui, ó, que tem um VF1 reduzido, né? Então eu tenho um pré-BD aqui de 1,41, 39% do predito, uma CVF de 3,35, 73% do predito, e uma relação de 0,42, tá? O que esse achado quer dizer pra gente? Lembrem, pré-BD, VF1-CVF menor que 0,7 ou menor que o limite inferior da normalidade, me significa o quê? Distúrbio ventilatório obstrutivo, tá? Por que a relação aqui reduziu? Porque o VF1 é muito mais reduzido do que a CVF. Eu não tenho uma redução proporcional. Observem que eu tenho 39% do predito de VF1 e 73% de predito de CVF. Então, por isso que a relação veio mais para baixo, tá? E aí, a CVF ela pode estar reduzida, ela não tirou nota 8, tirou nota 7 aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem que ver que existe um grau aqui de restrição. Por que tem essa restrição? Pode ser porque eu tenho uma hiperinsuflação, um aprisionamento aéreo muito intenso, ou porque eu tenho algum tipo de restrição torácica, de caixa torácica. Nesse caso,
eu tenho que fazer aqui, ó, o VF1 menos a CVF, tá? Na verdade, CVF menos a VF1. E aí, se essa diferença for maior do que 25, eu vou pensar que se trata de um distúrbio obstrutivo com CVF reduzida por provável hiperinsuflação. Se eu tenho esse valor entre 5 e 25, nesse intervalo bem grande, eu não sei dizer qual que é o motivo. Se for menor do que 5%, em geral a gente utiliza ali a relação provavelmente por restrição mesmo de caixa torácica, tá? Esse é um mero detalhe para vocês saberem que dá para a gente identificar o provável mecanismo aí de redução de CVF nas obstruções mais severas aí, tá bom? E aí, quando a gente fala de distúrbio ventilatório obstrutivo, a gente tem que definir a gravidade. Então, vamos lá, ó, definição, pessoal. VF1-CVF menor do que 0,7 pós-broncodilatador ou menor do que o limite inferior da normalidade. É o conceito, distúrbio ventilatório obstrutivo. Eu vou classificar esse distúrbio obstrutivo de acordo com a gravidade. Então, avaliando a VF1 aqui, ó, se VF1 tiver entre 80 e 60, eu tenho distúrbio leve. Se ele tiver entre 60 e 40, eu tenho distúrbio moderado. E se ele for menor do que 40, eu tenho distúrbio acentuado, tá? A gente não pode confundir com o GOLD. A gente vai discutir isso aqui na aula de DPOC. Por quê? Porque no GOLD, ele traz pra gente a classificação do paciente de acordo com a doença. E aqui eu tenho uma diferença em relação aos valores. Se eu observo um paciente grau 1, um paciente leve, ele tem um VF1 maior do que 80%. Se eu observo um paciente moderado, ele tem um VF1 de 50% a 79%. Se eu observo um paciente grave, GOLD 3, ele tem um VF1 de 30% a 49% e um GOLD 4 muito grave, menor do que 30%. Por que é importante isso? Porque isso aqui vai definir o prognóstico do doente. Naturalmente, quem tem uma função pulmonar melhor tem um melhor prognóstico e quem tem uma função pulmonar pior tem um pior prognóstico, tá? Vamos ver direitinho como que isso cai na prática. Segundo os critérios do GOLD, a doença pulmonar obstrutiva crônica, considerada moderada, deve apresentar volume expiratório final do primeiro segundo, VF1. Então ele está querendo saber aqui, na DPOC, moderada, eu apresento volume, um VF1 no primeiro segundo como? Ele traz aqui menor do que 80%, menor do que 50%, maior do que 80% ou maior do que 50%, tá? Como é que está a resposta aqui, pessoal? Quando eu falo para o paciente aqui moderado, lembra que ele vai ter o VF1, o leve é acima de 80, o moderado de 50 a 80, o grave de 30 a 50 e o muito grave menor do que 30. Então, nesse contexto aqui, o paciente tem um VF1 menor do que 80%, tá? Então, a resposta é a resposta A. Por que não é B? Porque menor que 50%, ele é grave. Maior do que 80%, ele é leve. Maior do que 50%, ele pode ser moderado, mas assim, maior do que 50%, ele pode ser maior que 80%, né? Então, é relativo isso, tá? E aqui, o E menor do que 30% é o paciente que é muito grave, tá, pessoal? Então, a alternativa aqui correta é a alternativa A. Concordo com vocês que, assim, a alternativa A e a alternativa D não são tão felizes, né, pessoal? Porque pode dar confusão aqui, né? O ideal seria ele ter colocado como no GOLD mesmo, né? Maior que 80, entre 50 e 80 e assim por diante, tá? Como que a gente faz a broncodilatação? Então a gente faz a prova antes da broncodilatação e após, tá? A título de curiosidade, então a gente faz com 4 jatos de salbutamol 100 microgramas, aguarda ali de 15 a 20 minutos, repete a espirometria e aí a gente tem os critérios para a prova broncodilatadora positiva, tá, pessoal? O que são esses critérios? Eu vou avaliar CVF e vou avaliar o VF1. Tanto um quanto o outro podem trazer critérios para a resposta broncodilatadora positiva, tá? Então eu avalio ali, ó, CVF pós-broncodilatador menos CVF pré-broncodilatador, valores absolutos. Se essa diferença for maior do que 200 ml em valores absolutos, e eu pegar esses valores absolutos que eu encontrei ali, esses valores absolutos tiverem 12% de diferença, mais do que 12%, eu considero prova broncodilatadora positiva. E esse conceito também vale para o VF1. Então, se eu tenho VF1 pós-BD menos o VF1 pré-BD mais do que 200 ml e 12%, eu tenho ali sim uma prova broncodilatadora positiva, tá? Lembrem que é ou CVF ou VF1.
Como que isso funciona na prática? Vamos ver aqui um modelinho, ó. Então a gente tem aqui um paciente que tem o predito de 3,6 de VF1, limite inferior de 2,81, tá? Iniciando o primeiro roteiro aqui, ó, para vocês não esquecerem, avalia primeiro VF1 CVF. VF1 CVF eu tô vendo aqui, ó, que é 0,42, menor que o Lean e menor do que 0,7, ou seja, eu tenho um distúrbio obstrutivo. Ponto final, tá? Se eu tenho distúrbio obstrutivo, eu vou ver aqui o meu VF1. Eu fiz 1,41 pré-BD, 39% do predito, e uma CVF de 3,35, 73% do predito. Legal? Beleza. Vamos avaliar o pós-BD. Pós-BD 0,41, então está de acordo com o meu distúrbio ventilatório obstrutivo. E aqui, ó, VF1 foi de 1,41 para 1,81. Fazendo a continha, eu tenho uma variação de 400 ml, tá? O CVF foi de 3,35 para 3,81. Tem uma variação de 460 ml. Pelo volume, eu já tenho critério para broncodilatador. Vamos ver se a diferença em relação ao predito aliás, se a diferença em relação a esse absoluto aí dá jogo, para a gente ter resposta broncodilatadora. Então, pessoal, fazendo a conta aqui, ó, da relação de 1,41 e 1,81, de 1,41 para 1,81 eu tive um ganho de 28% do volume, tá? O que vocês confundem muito aqui? Essa diferença aqui, ó. Se eu fosse pensar na diferença pré-BD para o pós-BD do predito, eu teria uma diferença de 11%, certo? Isso está errado, tá? Eu não vejo essa diferença. Eu vejo a diferença de absoluto. De 1,81, o quanto 1,81 representa de ganho em cima de 1,41. Isso dá um ganho de 28%. Da mesma forma, a VF1, desculpem, foi de 3,35 para 3,81. Esse ganho representou quanto? 13%. Se eu olho aqui o predito, vou ter um ganho de 10%. Tá? Então, um conceito mesmo em relação ao absoluto. Critérios para resposta broncodilatadora: CVF maior do que 200 ml e 12% em relação ao absoluto, VF1 maior do que 200 ml e 12% em relação ao absoluto. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lembrar algumas coisas aqui em relação à espirometria. Espirometria da asma. Distúrbio ventilatório obstrutivo, desculpem, com prova broncodilatadora positiva. É o típico da asma. Na asma eu posso ter prova de função pulmonar normal? Posso, porque o diagnóstico é clínico, a gente vai ver na aula de asma. Espirometria típica do DPOC. Distúrbio ventilatório obstrutivo com broncodilatação negativa, tá? Por que isso aqui é o típico? Porque eu tenho uma obstrução fixa. Tem uma obstrução fixa que não vai variar. Eu posso ganhar um pouquinho, mas eu não vou ter significância estatística mais do que 200 ml e 12% de variação. Lembrem que até 40% dos pacientes com DPOC podem ter prova positiva. Por quê? Porque esses pacientes, em geral, podem ter uma doença chamada síndrome de sobreposição asma e DPOC, tá? É um paciente, por exemplo, que fumou, mas teve um antecedente de asma na infância, tá? Então, isso que vocês têm que ter em mente, tá? E aí, como que eu diferencio, Rafael, asma de DPOC? Primeira coisa, a clínica. A gente vai ver na aula de asma. Asma é uma doença variável, DPOC é progressivo. Asma tem gatilhos, eu tenho gatilhos que me fazem ter crise. DPOC, eu vou ter o gatilho da exacerbação, né? A exacerbação vai fazer com que você tenha crise, tá? E outra coisa que vai fazer primeiro o paciente, né? Então, olha para o paciente. Em geral, o DPOC, pacientes mais velhos, pacientes com exposição a tabaco, queima de biomassa, né? Asma não. Asma pode ter paciente mais velho, mas pode ter paciente mais novo também. Olhem a espirometria, olhem a imagem. DPOC pode ter um enfisema, pode ter lesão de via aérea. Asma pode ser normal, pode ter só um espessamentinho brônquico, tá? Então são essas coisas que vão fazer vocês diferenciarem a asma de DPOC, tá bom? Quando a gente vai pensar em restrição, pessoal, restrição é quando tem uma redução proporcional de VF1 e CVF. Quando eu tenho uma doença pulmonar intersticial, por exemplo, uma doença fibrosante, doença de caixa torácica, né, cifose acentuada, escoliose acentuada, deformidade de caixa torácica. Derrame pleural, por quê? Porque eu estou restringindo mesmo o meu pulmão, tá? Doença neuromuscular, por quê? Porque eu não tenho músculo suficiente para soprar, né? Então, por isso, você não consegue esvaziar tanto o pulmão, como se ele tivesse restrito. E a obesidade, tá? A obesidade é uma causa frequente de restrição ali nos pulmões, tá?
Vamos ver como funciona na prática, pessoal. Então a gente tem aqui, ó, limite inferior da normalidade, né? Então falei para vocês para olhar primeiro para o VF1-CVF, eu tenho uma relação de 0,75, maior do que o limite inferior e maior do que 0,7. Lembrem que aqui coincidiu, tá? Limite inferior com 0,7, mas em geral você pode ter limite inferior de 0,69, 0,71 e assim por diante. Mas se você não tiver essa coluna de limite inferior, você vai lembrar desse 0,7 aqui para sua vida, tá? Então eu tenho aqui uma relação VF1-CVF preservada com uma redução proporcional de VF1 e CVF, né? Tenho 74% de VF1 e 76% de CVF. Fiquei na dúvida. Se eu estou na dúvida, eu vou performar o quê? Volumes pulmonares. Eu vou avaliar meu volume pulmonar para ver se eu tenho uma restrição verdadeira. Tá? Por quê? Porque aqui a gente tem um distúrbio inespecífico. Eu tenho uma relação normal com uma redução proporcional de VF1-CVF. Se CVF está entre 50% e 80% do predito, pessoal, eu não tenho como afirmar que isso daí é uma restrição verdadeira. Restrição verdadeira entendam por diminuição mesmo do volume pulmonar, né? Seja por consequências externas ou internas por conta do pulmão mesmo, tá? Então isso que a gente tem que ter atenção. Se você está na dúvida, recorrer a volumes pulmonares. E cá entre nós, toda vez não, porque não existe nem todo nem nunca na medicina. Mas na maioria das vezes que a gente tem uma situação dessa aqui, é interessante a gente recorrer para volumes pulmonares, que, por exemplo, pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, a gente pode ter esse cenário aqui. Aí quando você performa análise de volumes pulmonares, eu vejo que meu volume pulmonar é normal, meu volume residual é normal, minha capacidade pulmonar total é normal, tá? Então, na dúvida, a gente faz volume pulmonar e pletismografia, tá? Vamos lá. Quando que a gente vai ter um distúrbio restritivo? Olha a diferença aqui, pessoal. Então eu tenho o limite inferior da normalidade, uma relação de 0,75 de novo, tá? Qual que é a diferença aqui? Eu tenho uma redução proporcional de VF1 e CVF, mas está abaixo de 50%, tá? Se eu tenho um CVF menor que 50%, eu vou pensar muito em distúrbio restritivo, tá? Ou se eu tenho um CVF menor que 65% com uma clínica legal. O que é isso? Um paciente que tem um sinal de doença intersticial, por exemplo, eu vejo tomografia que tem fibrose, e aí eu vejo que tem uma espirometria dessa aqui. Naturalmente eu vou pensar em distúrbio restritivo, tá? Mas assim, de novo, tá em dúvida? Volume pulmonar. Você vai ver que a CPT está reduzida, capacidade pulmonar total está reduzida e volume residual também está reduzido, tá? Então são coisas que a gente tem que avaliar. Mas isso cai na prova, tá? Então tem que ter a sensibilidade de identificar um distúrbio restritivo aí quando vocês tiverem de frente com ele, tá? Pensando ali nessa condição, CVF menor que 50% sem clínica ou menor do que 65% com clínica, a gente vai classificar esse distúrbio restritivo, tá? Então eu tenho distúrbio restritivo leve quando o CVF é menor do que 60 ou limite inferior da normalidade, tá? Eu vou ter aqui distúrbio moderado quando o CVF está entre 51 e 59. E eu vou ter aqui o grave quando o CVF está menor do que 50%, tá bom? Só para ter ideia aí. O que a gente tem que analisar na curva fluxo-volume, pessoal? Essa aqui é a morfologia de uma curva fluxo-volume clássica, normal, tá? Então observe aqui que tem um pico bem definido, o fluxo ele é acelerado no início, depois ele reduz, uma alça expiratória aqui bem feitinha, tá? Quando eu avalio aqui a curva obstruída, olha que interessante, ela faz uma morfologia parecendo um sofá aqui, não parece um sofá? O pico é um pouquinho menor, né? Quando a gente compara aqui, e até olha a escala, ó. Tô olhando, olha a minha escala aqui desse quadradinho aqui, ó. Eu tô chegando aqui, me ajudem aqui, eu tô um pouco míope, de 0 a 4, e olha onde está o 4 aqui, ó. 4 litros por minuto, né? Então, a escala já está diferente. Se eu fosse colocar esse gráfico nessa escala, eu ia ter um gráfico aqui, ó, pequenininho aqui, ó. Tá? Então não se deixe enganar pela escala, tá bom? Então aqui, ó, é uma manifestação típica, clássica de distúrbio ventilatório obstrutivo. Tem um pico bem definido, um fluxo acelerado no início, depois o fluxo se torna lento por conta do fechamento da pequena via aérea. Então o paciente sopra, consegue soprar bastante por conta da hiperinsuflação aí, tá? E a alça inspiratória. Agora vamos ver um gráfico restritivo. Olha a diferença, pessoal. Então o gráfico restritivo, ele é esticadinho assim, ó, e ele é curto aqui, ó. Curto por quê? Porque na restrição o paciente não tem volume para soprar. Então, a capacidade vital forçada é pequena, né? O volume que ele sopra aqui é muito pequeno, tá? Então essa é a diferença da morfologia da curva. Vocês têm que
ter isso aqui na mente, tá, pessoal? Essa fotografia dos tipos de curva aqui, que isso ajuda muito, muito vocês no diagnóstico da função pulmonar, tá? Então, lembrando, normal, obstrução e restrição. Beleza? Vamos lá. E distúrbio misto? Misto quando eu tenho critério para obstrução e tenho critério para restrição. Então, vamos lá. Ó. Avaliando aqui primeiro a relação VF1-CVF, eu tenho uma relação de 0,65 com uma redução proporcional das duas variáveis, né? VF1 e CVF, tá? Nesse contexto aqui, ó, tem uma redução. Você fala, pô, Rafael, mas é obstrutivo. Então, lembra que eu falei que a gente consegue estimar a diferença, com base na diferença do CVF menos o VF1, o predito, se for maior do que 25, eu vou pensar em hiperinsuflação, se for menor do que 5, eu vou pensar em restrição, se ficar nesse limbo, eu vou ficar pensando aí no que pode ser. Então, nesse caso aqui, trazendo só um adicional aí para vocês, eu tenho que essa diferença aqui dá 11, se eu não me engano, né? É uma diferença de 11. Então a gente não consegue determinar com exatidão se isso aqui é uma restrição, mas existem sinais de restrição, né? Nesse contexto aqui, pessoal, vale a pena sim submeter esse paciente a um estudo de volumes pulmonares, para você ver se a CPT tá legal, se o volume residual tá legal. O que a gente pode encontrar aqui, tá? Uma CPT reduzida e um volume residual aumentado. Que eu tenho um pouquinho de restrição que diminui a minha CPT, mas eu tenho um pouquinho de aumento de volume residual que me traz a hiperinsuflação e, consequentemente, o distúrbio obstrutivo, tá? O que vocês têm que gravar dessa aula aqui, pessoal? Primeiro, relação VF1-CVF normal com CVF reduzida, a gente tem que fazer essa continha aqui, ó. Porcentagem de CVF menos porcentagem de VF1. Se for maior do que 25, provável hiperinsuflação. Se tiver entre 13 e 25, mecanismo de restrição incerto. Se tiver menor do que 12, provável restrição associada. Vocês devem estar achando estranho que eu falei 5, né? Alguns autores falam que tem que ser menor do que 5, outros autores falam que tem que ser menor do que 12, tá? Então, assim, é algo para vocês verem que não tem consenso em relação a isso, né? É algo que deixa a gente na dúvida. Então, nesse caso aqui, é interessante que a gente faça uma avaliação de volumes pulmonares, tá? Mas, se você se deparar com isso aqui na prova, decora isso aqui, ó, menor do que 12, entre 13 e 25 e maior do que 25, tá? Que aí já vai ser sucesso, tá bom? Muito bem. Volumes pulmonares, pessoal, trazendo uma pincelada aqui de estudo. Então, como eu disse para vocês, a gente avalia o volume pulmonar através da capacidade pulmonar total. Eu vou ter uma restrição se ele estiver abaixo do limite inferior ou menor do que 80% do predito. E eu vou ter um quadro de hiperinsuflação acima do limite superior ou maior do que 120% do predito, tá? Volume residual, eu vou pensar em aprisionamento aéreo se estiver acima do limite superior ou acima de 130% do predito, tá? E aí eu vou avaliar também a resistência das vias aéreas. Segue um exemplo aqui, ó. Então eu tenho aqui minha capacidade vital, né, que faz parte aqui o volume de reserva inspiratório, meu volume corrente e meu volume de reserva expiratório, tá? A capacidade pulmonar total engloba aqui o meu volume residual, tá? Então a gente vê que a gente pode aumentar o volume residual, aumentar o volume de reserva inspiratório, né? A gente pode aumentar o volume residual mantendo as outras variáveis iguais. Isso aqui, de fato, faz uma diferença significativa no que a gente pensa de distúrbio obstrutivo, tá? E de análise de volumes pulmonares, tá bom? Isso aqui é mais a título de curiosidade, tá? Outro parâmetro que a gente avalia, pessoal, é a difusão de CO. Por que CO? Porque CO tem uma alta afinidade pela hemoglobina. Eu poderia, por exemplo, dar oxigênio para esse paciente inalar. Só que a partir do momento que o paciente inala no aparelho oxigênio e exala, eu não sei se isso difundiu, não difundiu, se ele tinha um pouquinho de oxigênio no alvéolo ou não. Eu não consigo determinar com exatidão. Quando eu uso CO, eu consigo determinar com exatidão quanto que está funcionando aqui minha membrana alveolo-capilar, tá? Por quê? Imagine que eu dou uma concentração de 10x para o paciente inalar. O paciente inalou 10x. Se ele me devolve no aparelho X, difundiu 90%. Se ele me devolve no aparelho 9x, difundiu 10%. Se ele me devolve 5x, difundiu 50%. E aí eu consigo estimar
a taxa de difusão aqui presente na membrana alvéolo-capilar, tá? E aí, assim, naturalmente, a difusão depende de algumas variáveis, né? Primeiro, hemoglobina, segundo, carboxihemoglobina e terceiro, altitude. São coisas que vão fazer a gente variar na captação de monóxido de carbono lá pelo sangue, né? O normal que a gente tem é que fique ali a difusão entre 75% e 140% do predito, tá? Na asma, em geral, fica ali ao redor dos 95% do predito. Quando eu vou ter uma difusão aumentada? Quando eu tenho hemorragia alveolar, naturalmente, porque eu tenho sangue ali na via aérea, isso daqui vai prender ali o monóxido de carbono, né? E aí vai me dar uma falsa impressão de que isso daqui difundiu pela membrana alveolo-capilar, tá? Na asma também pode se mostrar aumentada. Obesidade, quando tem presença de shunt esquerdo-direito, né, shunt intracardíaco, e quando o paciente faz exercício logo antes do teste. Por quê? Porque eu aumento o débito cardíaco, né? E aí eu consigo aumentar a circulação ali e capto mais CO durante a manobra de inalação, tá? A difusão ela pode estar reduzida quando está abaixo do limite inferior ou abaixo de 75%. E aí tem várias doenças que reduzem a difusão de CO, né? Enfisema, doença pulmonar intersticial, fibrose pulmonar, doença cística pulmonar, bronquiolite, bronquiectasia, pneumoconiose, hipertensão pulmonar, ITEP, congestão pulmonar, síndrome hepatopulmonar, anemia. São várias situações que podem reduzir ali a difusão, tá? Justamente porque eu estou pensando na membrana alveolo-capilar. No enfisema eu tenho destruição da membrana. Na fibrose eu tenho destruição da membrana e tenho inflamação da membrana, né? Então, por conta disso, eu vou ter uma alteração ali de DLCO, tá? Hipertensão pulmonar, eu vou ter um aumento da pressão pulmonar, o fluxo pulmonar fica mais lento, então difunde menos, né? TEP, eu vou ter áreas ali de shunt, ter áreas de espaço morto, desculpe. Então, assim, são situações ali que a gente pode ter essa redução aí de DLCO, tá? Vamos ver na prática como funciona. Sírio 21, capacidade pulmonar de difusão de CO é característica normal em pacientes com, aí ele vai te dar lá, enfisema, fibrose pulmonar idiopática, TEP crônico, asma e sarcoidose pulmonar. Vamos lembrar aqui, ó, enfisema eu tenho destruição da membrana alveolo-capilar, fibrose pulmonar idiopática também, TEP eu tenho uma obstrução de sangue ali, por conta da falta de circulação pulmonar. Asma, eu tenho, em geral, a taxa normal, né, porque eu tenho uma doença de via aérea e ponto, eu não tenho doença que acomete ali a membrana alveolo-capilar. Sarcoidose é uma grande questão, tá? Por quê? Porque sarcoidose tem vários graus. Se ele falasse aqui uma sarcoidose grau 4, uma sarcoidose grau 3, que tem acometimento de parênquima, é uma coisa. Se ele fala um grau 1, que é normal, um grau 2, que eu tenho ali só linfonodomegalia, eu posso ter uma difusão normal, tá? Mas o que o examinador queria aqui que você respondesse? Alternativa D, asma, tá? Naturalmente ele quis que você pensasse aqui em sarcoidose na parte fibrosante, que já tem acometimento pulmonar, tá? O que vamos levar para casa aqui dessa aula, pessoal? Primeira coisa de tudo, sempre na espirometria checa o nome do paciente e os dados antropométricos. Por quê? Se você tem um paciente ali de 1,70 m, 70 kg, que colocaram lá nos dados antropométricos 1,70 m e 100 kg, você vai ter alteração do predito. E aí você não vai conseguir avaliar de uma maneira correta esses dados da espirometria, tá? Sempre, quando é sempre? Sempre é sempre. Então sempre avaliar a morfologia das curvas antes do laudo, tá? Se o examinador não te deu a morfologia da curva, naturalmente você vai pensar que a morfologia da curva é normal, a curva é aceitável e reprodutível. Mas se ele der a morfologia da curva, avaliem sempre a morfologia da curva primeiro, para depois poder laudar a espirometria, tá? Dica: avaliar primeiramente a relação VF1-CVF, se possível no pós-BD, se você tiver pós-BD, tá? Se tiver pós-BD, você vai avaliar e vai ver ali o valor para determinar o distúrbio ventilatório. Se for menor do que 0,7 ou menor do que o limite inferior de normalidade, distúrbio ventilatório obstrutivo e ponto. Se for maior do que 0,7 ou maior do que limite inferior de normalidade, aí você vai ter que avaliar VF1 e CVF para determinar se é um inespecífico ou se é uma prova normal ou se pode ser até uma restrição, tá? Outra mensagem,
Não confundam variação percentual do predito, que eu falei para vocês, quando for pensar em resposta broncodilatadora positiva, variação percentual do predito com a variação percentual do absoluto. A gente não usa a variação percentual do predito, né? Então, por exemplo, 60% no pós, menos 50% no pré. A gente vai fazer os valores absolutos lá em litros, fazer a relação entre eles e ver quantos por cento que isso aumentou. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado aí. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Obrigado.